Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e também celebrar a congregação das famílias cristãs. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres, estamos contentes, satisfeitos e queremos engrandecer e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Vamos neste momento abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei os da sinagoga de Satanás, aos se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Questão de tempo, e nós atingiremos determinadas metas, objetivos. Tudo isso demanda tempo, tudo isso demanda recursos, tudo isso previamente se demanda muitas vezes um projeto. Existe um tripé que assim, na coordenação de projetos, sustenta e consegue viabilizar o sucesso de um empreendimento, o custo, o tempo e o projeto daquilo, o escopo daquele projeto. Tudo isso tem que ser premeditado deliberadamente para que ocorra o sucesso do empreendimento. Bem, assim nas nossas vidas tudo requer um tempo. Vamos nos olhando no espelho, ou às vezes revendo aquele álbum de fotos, nós vamos vendo como são as nossas transformações através do tempo. É interessante observarmos algumas fotos de alguns irmãos que aparecem em algumas fotos com cabelo, aí vai chegando, passando o tempo, aí você já encontra aquele irmão ou com cabelos brancos ou já sem cabelos, indicando que o tempo passou, né? O tempo cronológico se foi desenvolvendo ao ponto de acarretar as transformações no corpo da pessoa. Temos que entender que para Deus também existe um tempo, mesmo Ele habitando no tempo Kairos, que é um tempo incronometrável, Ele tem o tempo de executar determinadas funções. Em especial, nós vemos que na história da igreja, independente da observação da escola escatológica que interpreta os livros, os capítulos do Apocalipse, sendo pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, amilenista, pós-milenista, pré-milenista, nós entendemos que o nosso Deus soberano é o Senhor do tempo e Ele tem o tempo determinado para executar todas as coisas. Para um Deus onipotente, independente do tempo, se ele for ruim, ou se muitos já acharem que já passou o tempo de acontecer, o nosso Deus efetua justiça. Nosso Deus sabiamente sabe a hora exata de estar executando determinadas funções e efetuar algo que é inerente do seu caráter, que é a sua justiça. Ficamos um tanto que preocupados porque vemos o nosso corpo se debilitar. Trazemos em nossa carne, em nosso corpo, as consequências de Adão. Estamos envelhecendo, às vezes trabalhando e às vezes parece que juntamos dinheiro em saco furado, porque quando conseguimos acumular uma determinada quantia, surgiu um novo governo que atrapalha e impede a conclusão dos nossos planos.
e achamos que Deus é injusto e achamos muitas vezes que somos incompetentes ou colocamos a culpa em alguém. Uma coisa bem certa, se temos a nossa vida totalmente entregue a Deus, o nosso tempo, a nossa vida, o período em que nós estamos nessa terra é totalmente dado e consagrado a Deus, e é Ele quem vai atuar nesse tempo de vida que temos aqui. Vemos que o Senhor Jesus Cristo, logo no início do seu ministério, ali a sua mãe parece que já o está impulsionando a estar tratando com a falta de vinho, que era o símbolo da alegria naquele casamento. E o Senhor Jesus Cristo demonstra à mulher, a sua mãe, que não é chegado ainda o tempo. O Senhor Jesus Cristo demonstrou isso em seu ministério, em determinadas fases, mesmo ali correndo risco de morte, que não era chegado ainda o tempo. Ele sabia o tempo certo. E ali no âmago do seu sofrimento, um pouco antes do âmago do seu sofrimento, ali no Getsemane, quando ele exerce o ápice da sua oração sacerdotal para desempenhar o sacrifício na cruz do Calvário, ele reconhece que chegou ali o tempo, o traidor veio com o exército ali, com os soldados para prendê-lo, e ele sabia que era chegada a sua hora. Então para nós pode ser um tanto que confuso, pois nós ali estabelecemos metas, vai ser em tal hora, tal dia, e de repente ocorrem as frustrações. Mas o nosso Deus, ele tem o tempo certo de executar o seu desejo, o seu propósito em nossas vidas. Vamos ter confiança de que de agora em diante, crendo e observando essa palavra, Salomão deixa isso bem claro lá no capítulo 3, no livro de Eclesiastes. Confiantes nessa palavra, nós vamos entender que se a nossa vida está entregue a Deus, acontecendo qualquer coisa, até situações que venham nos trazer muita tristeza e muita angústia, o Senhor do tempo, o Deus Altíssimo, está efetuando a sua justiça. Às vezes não conseguimos achar explicação e nem conseguiremos, porque o nosso Deus, ele vê por um ângulo, ele vê por uma visão que nós não podemos ver. Nossa visão é muito limitada. A nossa visão e a nossa compreensão depende de uma ciência limitada e de testemunhos limitados. Certa vez eu debatia com uma pessoa acerca daquela experiência de Saul, quando ele coloca sua vida em risco para ir consultar uma pitonisa. Deus já não falava mais com ele, visto que ele foi resistente até o fim em se arrepender, e ele perdeu muito tempo perseguindo Davi obcecadamente e permitiu que os filisteus avançassem dentro do território de Israel. E aí eu fiquei analisando aquela situação e usei isso como exemplo, né? Saul, ele dá uma volta muito longa ao redor do arraial dos inimigos para ir lá num local onde secretamente se escondiam nas cavernas, como é muito comum, né? Os bruxos se esconderem em cavernas, ficarem moqueados e foragidos em caverna. Ele põe em risco ali, acompanhado de 2 dos seus soldados, e ele vai lá consultar, né? Consultar a pitonisa, né? Note que esses 2 soldados eram as 2 únicas testemunhas do ato ousado que Saul ali realizou naquela noite, né? E aí fica algo muito interessante. O testemunho destes 2 soldados. Saul ali consulta a pitonisa, uma pessoa uma das quais ele perseguiu. Quando ele começa o seu reinado, ele faz uma reforma religiosa. Ele expulsa, ele expurga do território de Israel os feiticeiros. Eles têm que buscar locais onde se encontrar, onde poder exercer a sua adoração, as suas invocações, os seus feitiços. E ele vai buscar alguém que ele um dia expulsou.
E a gente vê que o diabo se aproveitou muito, no tempo certo, ali o diabo veio se aproveitar do momento de fragilidade, de insegurança, de incerteza na vida de Saul para induzi-lo e conformá-lo de que ele seria derrotado e algo terrível, né? Como até Esdras depois nos diz em Crônicas, né? Que ele morreu, foi condenado porque consultou a bruxa. Quando Esdras escreve Crônicas, ele faz questão de destacar isso, né? Que Saul foi condenado por isso, por ter consultado a bruxa. E ali eu tenho certeza disso, Deus jamais contrariaria a sua lei, porque o Espírito que nele habita, inerente dele, o Espírito do Altíssimo vela em cumprir a sua palavra. Em Deuteronômio 18, está lá claramente que Deus proíbe a consulta a espíritos de mortos. Ciente dessa situação do tempo, como eu usei nos debates, nós temos que estar muito atentos que existem tempos difíceis a serem vividos. No texto da igreja, a carta à igreja de Filadélfia, o Espírito alerta de que haverá um tempo onde será estabelecida uma provação. E eu creio que essa provação já está sendo estabelecida. E nos próximos meses será estabelecida uma grande provação, uma grande tribulação, onde nós veremos muitos fraquejarem. Quando Nero desencadeou uma terrível perseguição contra a igreja, vemos que o apóstolo Pedro disse que assim como o ouro é refinado no fogo, bem assim a igreja estava sendo refinada por esta terrível perseguição que Nero desencadeava. Ou seja, a igreja, diante da provação, vai se aproximar do Senhor, vai se santificar mais, vai buscar no Senhor o livramento e vai buscar, acima de tudo, nas grandes tribulações e aflições, salvar o que é mais urgente, que é a nossa alma. E sabemos que lá no céu a gente não vai levar nada. Para ir ao céu nós não vamos levar nada. Nós vamos levar as boas obras que praticamos. E o nosso caráter será julgado diante do tribunal de Cristo. E para isso temos que estar com a nossa vida impoluta, purificada pelo sangue de Cristo, santificada por seu Espírito. E é por isso que Deus estabelece provas, porque conforme o tempo vai passando, alguns conquistam muitos bens materiais, outros conquistam o fruto da sua vaidade, uma vida lasciva e tantas outras coisas que muitas vezes entristecem o Espírito Santo. E em momentos de escassez, em momentos de tribulação, em tempos de guerra, nós vemos que tudo isso é pura vaidade, tudo isso não pode sustentar e tudo isso não pode construir um sustentáculo ou um apoio para que a pessoa possa alcançar a sua salvação. Por isso que temos que entender que Deus permite o sofrimento. Deus permite o sofrimento para poder fortificar a vida dos seus eleitos. Veja que o Filho de Deus não foi isento de passar por isso. Veja Deuteronômio 8 e veja o texto de Mateus 4, onde fica claro, onde fica patente isso, que o Espírito de Deus leva o Filho do Altíssimo encarnado para o deserto para ser tentado por uma de suas criaturas que se rebelaram. O Senhor vosso Deus vos leva ao deserto para vos provar, para vos tentar, para saber o que há em vosso coração, para no final vos fazer o bem. Então Deus nos leva ao deserto, nos leva a tempos difíceis. Em nossa peregrinação há tempo determinado para passarmos por momentos difíceis, por tribulações, mas jamais devemos nos esquecer isso. O Senhor Jesus Cristo, como eu citei no início desta breve mensagem, é o exemplo. Ele conhecia as Escrituras. Ele é o Espírito que inspirou as Escrituras. Ele tem todo o poder. Ele confiava no que estava escrito. Ele tinha certeza de todos que conspiravam contra a sua vida. E ele afirmava: ao terceiro dia meu Pai me ressuscita. Destruam esse templo. E ao terceiro dia o meu Pai vai me ressuscitar. Nós temos que ter essa mesma confiança.
Primeiramente, temos que ter a certeza de que realmente o Espírito está sobre as nossas vidas. E como temos certeza disso? Quando amamos ao Senhor. Como temos certeza que amamos ao Senhor? Se obedecemos a sua palavra. Se temos temor às orientações de Deus para a nossa vida. Você está ciente das orientações de Deus? Do que é justo, do que é injusto, do que agrada a Deus e daquilo que desagrada a Deus? Se temos ciência disso e nos alinhamos com as coisas corretas, com os caminhos certos, nós declaramos ao mundo que amamos a Deus, que somos filhos de Deus. Essa semana que passou, eu estava ao lado da minha esposa, assistindo um debate lá, e vemos que um tema ali muito polêmico foi tratado, né? E o pastor de uma grande catedral, de uma determinada denominação, ficou ali anotando, vendo um falso pastor levantando uma nova abertura, uma nova condição que a igreja cristã tem que se readequar às demandas de um mundo que jaz do maligno com suas ideologias. E aquele pastor ficou calmo ali, como um advogado, anotando tudo, os pontos e as afirmações feitas por aquele falso pastor. E quando ele teve a palavra, ele desmontou, dizendo, citando que a palavra tem que continuar sendo obedecida, né? Veja que existem algumas denominações aí que elas não abrem mão de sua forma de ser. Elas são lá do Oriente, né? Outras são extremamente abertas. Você pode ter toda a prática de conduta, toda a regra, você pode praticar o que bem for, porque eles acreditam em reencarnação, e muitos dos ismos acreditam em reencarnação. Mas tem uma outra extremista lá, monoteísta, que não admite em hipótese alguma que o seu livro sagrado seja reinterpretado e readequado para se conquistar um mundo pagão. Por que o cristianismo tem que ceder? Por que o único Deus tem que fazer tanta concessão? Muito pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo, quando abriu o caminho, ele disse: quem quiser vir após mim a cada dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando ele fala dos caminhos, ele fala que o caminho que ele abriu é estreito. Não é um caminho largo que você pode andar de qualquer forma. Uma coisa bem certa, temos um exemplo lá na Itália, não vou nem citar o local, que abriu muitas concessões, e foi abrindo concessões para cultos pagãos, para seitas ideológicas extremistas. E o que resultou nos dias de hoje? Vemos lá um verdadeiro prostíbulo, onde todos os deuses encontram ali um local de assentamento para serem adorados. Por que nós permitiremos isso em nossa vida? O nosso Deus quer exclusividade. Nesse tempo de perseguição, nesse tempo que antecede a grande tribulação, nós temos que estar demonstrando ao Senhor que somos fiéis, obedecemos a Ele. O Espírito em que vós habita sente ciúmes. Portanto, aqueles que quiserem ser amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Você quer ser inimigo de Deus? Muito cuidado neste tempo que se chama hoje, onde estamos já na tribulação, para não cair no discurso sedutor da serpente. Não caia numa vida de facilidades. É assim mesmo, tem que abrir concessão. Se não formos flexíveis, nós não vamos conquistar o mundo. Muito cuidado. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Nós não temos que ficar preocupados com isso. A hora é essa, de nós convencermos que somos a religião verdadeira através do nosso testemunho de santificação. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nesta manhã de domingo, com toda a intensidade, nesse tempo que se chama hoje. Continue confiando no Senhor, colocando todas as tuas ansiedades aos pés do Senhor, e no devido tempo o Senhor nos exaltará. Esta é a orientação do apóstolo Pedro numa grande tribulação, que foi o período em que ele escreveu essa carta. E foi crucificado de cabeça para baixo, afirmando esta verdade. No tempo certo ele nos exalta. Essa vida é bolha de sabão, tudo é vaidade.
Mas nós temos que entender, nós temos uma eternidade pela frente. E onde vamos passar a eternidade? Onde você quer passar a eternidade? Temos que ter essa convicção e ter ciência que somente por Jesus Cristo é que nós alcançaremos a eternidade. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos nesta manhã. Purifica o nosso ser e o nosso viver. Ajuda-nos a entender, meu Deus, ajuda-nos a ficarmos firmes, meu Deus, mesmo que as aflições nos tragam muita tristeza, estejam nos deixando perplexos, a dor muitas vezes incomoda, em nome do Senhor Jesus Cristo, possamos fazer a Tua obra, possamos manter firme a nossa comunhão, te glorificar em toda e qualquer situação. Ajuda-nos a buscar intensamente, meu Deus, com perseverança e fé como os heróis do Antigo Testamento, creram nas promessas, creram no chamado, creram nas tuas provisões e receberam mananciais no deserto. Receberam a tua revelação, as tuas visões no exílio. Senhor Jesus Cristo, fala conosco, Pai. Rompe com nossa timidez, Pai Santo, trata as nossas feridas, revigora e fortalece o nosso ser e nos ajude a avançar, testificando e confessando a esse mundo jaz do maligno, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Senhor e que Ele se fez em carne e em sangue para destruir e desfazer as obras de Satanás. Nesta manhã de domingo, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Amém.